A paz do Senhor, queridos. Quantas vezes nós queremos fugir das guerras que o inimigo levanta contra a nossa vida porque nós achamos que nós não vamos obter vitória. A Bíblia nos diz lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 13 e 14, que um certo dia os filisteus se colocaram em um campo que fazia parte do território de Israel, que estava cheio de cevada. A Bíblia diz que ali eles se colocaram e o povo começou a fugir da presença dele. Mas Davi com seu exército se colocaram no meio daquele campo e começou a defender o campo que estava cheio de cevada e pronto para a colheita. E eles começaram a destruir os inimigos, começaram a envergonhá-los. E no versículo de número 14 termina com a frase que diz assim: e Deus lhes deu grande vitória. Sabe o que aquilo significa? Significa que muitas vezes o inimigo ele se acampa no nosso território. Nosso território que nós plantamos e estamos prontos para colher. E ali ele fica. E muitos temem ir contra o inimigo e acabam por fugir, largando toda a sua plantação para trás. Mas a Bíblia diz que quando essa situação chegou na vida do rei Davi, ao invés de fugir com o seu exército, ele começou a defender aquilo que era dele. Ele começou a guerrear naquele campo e o Senhor começou a dar vitória ao exército de Davi, destruindo todos os filisteus. Olha só o que é que Deus manda te dizer hoje. Quando o inimigo se colocar no teu território, que você tem plantado, que você tem regado, que você tem cuidado e que talvez já esteja próximo da colheita, daquilo que um dia você plantou em lágrimas, em oração e em jejum, e de repente o inimigo está querendo colocar o pé lá, ao invés de fugir como muitos fizeram na história de Davi. Se coloque como rei Davi e o seu exército, defenda o seu campo, defenda o seu território, defenda aquilo que é seu. E a Bíblia diz que o Senhor deu grande vitória a Davi e o seu exército naquele lugar. Enquanto você defende o que é seu, enquanto você defende aquilo que o Senhor te deu, ele começa a te dar vitória diante do inimigo. Não fuja quando o problema chegar no seu casamento. Não fuja quando a dificuldade vier no teu ministério. Não fuja quando a tua história for acometida por um impossível. Porque se você começar a guerrear no meio desta afronta do inimigo, o Senhor dos altos céus vai te dar vitória. O inimigo não vai saquear aquilo que é teu. O inimigo não vai levar aquilo que você plantou, aquilo que você regou com as suas lágrimas. Deus manda te dizer: se coloque no meio do campo e comece a defendê-lo, assim como Davi e o seu exército fizeram naquele lugar. E Deus lhe dará uma grande vitória, como deu aos seus filhos lá no território de Israel. O Senhor, ele manda te falar: não fuja da peleja, não abra mão da tua casa, não abra mão daquilo que é seu, não desista daquilo que Deus te deu. É tempo de guerra, é tempo de se colocar no meio do campo e mostrar que você não está disposto a abrir mão daquilo que te pertence. Guerrei em oração, guerrei em jejum, confiando no Senhor. E assim como Deus deu grande vitória a Davi naquele campo de cevada, ele também vai dar vitória dentro da tua casa, dentro do teu casamento, dentro da tua família. Você vai erguer a bandeira da vitória dentro desta dificuldade, desta enfermidade que tem vindo para abalar a tua fé. Deus manda te dizer: você vai levantar a bandeira da vitória, assim como Davi e o exército levantaram. Se prepare para testemunhar de que o inimigo saiu envergonhado do seu território, porque você guerreou em nome de Jesus e ele te deu uma grande vitória, só para mostrar que ele é Deus.
Guarda esta palavra no teu coração e não desista, não fuja à peleja, porque Deus é contigo. Amém?